Olá, meus seres, eu espero que todos estejam muito bem. Chegamos com a nossa segunda aula sobre o sistema reprodutor feminino, agora foco na produção dos gametas femininos. Mas antes de iniciarmos essa aula, se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, sininho ali, para o mais rápido a nossa aula chegar até você e auxiliar nos estudos em biologia e você gabaritar vestibular, Enem, concursos públicos, provas na escola, faculdade. Espero sempre ajudar você. Deixe também seu like que vai apoiar o nosso projeto. Quando nós olhamos para o sistema reprodutor, na aula anterior, a gente viu parte externa e parte interna. E a gente vai destacar agora os ovários, como sendo as gônadas femininas. A gônada é a estrutura que produz o gameta. Popularmente, o gameta feminino é chamado de óvulo e ele consiste tecnicamente numa célula chamada de ovócito secundário que é produzido no interior desse ovário, a partir de um amontoadinho de células. Então você tem lá as células primordiais que deram origem às células germinativas que estão no interior do ovário, se desenvolveram lá no oitava, nona, 11ª, 12ª, 13ª semana de gestação e formaram essas estruturas chamadas de ovários. Então lá dentro um conjuntinho de células, os folículos, e no interior desse folículo, os ovócitos em desenvolvimento. Ovulogênese é o processo de formação desse óvulo. Poderia ser chamado de ovocitogênese pelo processo de formação do ovócito e especificamente é um ovócito secundário. Então você pode encontrar ovulogênese, oogênese, ovocitogênese, termos associados à produção desse ovócito. Início no interior dos ovários é o local e o início na vida intrauterina. Então, diferente isso no sistema reprodutor masculino e no sistema reprodutor feminino. No sistema masculino, a gametogênese vai iniciar lá na puberdade. Só na puberdade. 12, 14 aninhos. Agora, aqui, o início é na vida intrauterina. Tem uma pausa, uma interrupção, chamada dictióteno, que vai acontecer entre o 7º e 8º mês de vida intrauterina e depois esse processo vai continuar na puberdade. Então, 12, 14 anos. Obviamente, pode se iniciar um pouquinho antes. Nós veremos uma variação muito marcante nessa idade na fisiologia feminina em relação à menarca, que é a primeira menstruação. Nem sempre nesse primeiro ciclo vai existir a ovulação, a liberação do ovócito, mas é identificado muitas vezes com 10, 11 aninhos essa primeira menstruação. Então, essas idades podem variar, mas a gente vai marcar como continuidade na puberdade. São 2 ovários e, diferentemente do sistema masculino, que os 2 testículos contribuem com a produção dos espermatozoides, aqui eles intercalam a sua atividade. Então, se nesse mês, em um mês, o ovário da direita está trabalhando, o ovário da esquerda está esperando, descansadinho. No outro mês, o ovário da esquerda pode trabalhar. Ou às vezes um ovário trabalha um período, o outro, e existe uma regulação que a ciência está tentando entender para a produção dessas células reprodutivas. Nós olhamos para o esqueminha e você vê algumas palavrinhas que são semelhantes à gametogênese masculina. Então a gente vai ver um período de multiplicação, a gente vai ver um período de crescimento. Aqui a gente vai identificar aquela divisão celular chamada de meiose. Então vale aquelas interações que a gente tinha no sistema reprodutor masculino. Lá na gametogênese masculina ou espermatogênese. Aqui na multiplicação ocorre mitose. Uma ovogônia divide-se e forma 2 ovogônias. 2 formam 4, 4, 8. Só que aqui não tem aquela diferenciação em A e B, não tem a divisão contínua. Essas ovogônias, elas vão se multiplicando e cada ovogônia vai se diferenciar depois, no período de crescimento, num ovócito primário. Perceba que a ovogônia é uma célula diploide, o ovócito primário também é uma célula diploide.
Aqui você tem o cromossomo homólogo pareado e aos pares. E aí na meiose a gente vai ver a separação desses homólogos na meiose 1 e depois separação das cromátides na meiose 2. Só que vamos por partes. Essa etapa de multiplicação, essa etapa de crescimento, elas vão acontecer na vida intrauterina. Então, durante a vida intrauterina, inicia lá pelo 3º, 4º mês de gestação, 5º, 6º, até o 7º, 8º mês de gestação, as ovogônias já estavam em multiplicação, elas já cresceram e formaram os ovócitos 1 ou ovócito primário. Então, esse ovócito 1 ou ovócito primário estará no interior desses folículos. Ao redor vai ter um montezinho de células, muitas sinalizações importantes no interior dos ovários. E dentro desse ovário, o ovócito 1. Ainda na vida intrauterina, vai começar essa fase de meiose, que caracteriza a maturação. Durante a meiose, vai começar a prófase 1, e aí vai parar o processo. Vai parar. Então, o ovócito 1, o ovócito primário, ele vai estar parado na prófase 1 da meiose. Prófase 1 da meiose. Iniciou esse processo de meiose e maturação, está ali paradinho na prófase 1. E aí vai entrar esse dictióteno. As células foliculares ou células do folículo que estão ali ao redor e outras produzem e secretam um fator de inibição de maturação do ovócito. E aí ele fica paradinho, paradinho, paradinho. 7º, 8º mês. Muito bem. Vai nascer. Nasceu, aí, recém-nascido, sexo biológico feminino. Lá no interior dos ovários, teremos milhares de ovócitos primários paradinhos nessa dictióteno aqui no interior dos folículos, no interior dos 2 ovários. Vai passar 1 aninho, 2 aninhos, 3, 4, 5, vai chegar na puberdade. O FSH, que era o hormônio folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante, eles vão sendo secretados, e aí a gente vai ver a quebra desse dictióteno. Vai continuar o desenvolvimento, vai sair dessa parada. E aí esse ovócito continua. Prófase 1, então vai metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2. E a gente vai ver que vai ocorrer uma separação dessa célula, mas esse ovócito 2 aqui vai estar parado na metáfase 2. Ave Maria! Vamos escrever aqui embaixo, metáfase 2, porque tem vestibular que é bem específico e faz essa representação. Esse ovócito vai ser liberado durante a ovulação, mas ele estará na metáfase 2 da meiose. O glóbulo polar ou corpúsculo polar é produzido. É uma célulazinha bem pequenininha. A citocinese, que era aquela divisão do citoplasma, ocorre de forma desproporcional e forma uma célula muito pequena que fica ligada ali do ladinho desse ovócito. Então, o ovócito secundário é popularmente o óvulo para muitos autores. O ovócito secundário é liberado durante a ovulação. A gente vai ter que ter um pico de LH 12, 24 horas antes da ovulação. O LH é o hormônio luteinizante. E aí a gente vai ver o rompimento do folículo e liberação do ovócito secundário. Esse ovócito secundário está parado na metáfase 2 da meiose. E ele vai continuar a meiose se ocorrer a fecundação ou fertilização. Então eu coloquei aqui um espermatozoide fecundando o ovócito secundário. Aí, se fecundar, continua o processo. Anáfase 2, telófase 2, sai o segundo glóbulo polar. Essas duas estruturas são estéreis, ou seja, elas não têm uma capacidade de desenvolvimento ou de serem fecundadas. Agora, quando fecundou o ovócito secundário, vai formar a célula ovo ou zigoto em desenvolvimento. Alguns autores chamam de ovótide essa unidade aqui. Então você pode encontrar questões trazendo o termo ovótide após esse encontro. Mas alguns vão falar, não, é a célula ovo ou zigoto ali, basicamente iniciando o seu desenvolvimento ou a formação inicial da célula ovo ou zigoto ou ovótide. Mas, se não ocorrer a fecundação ou fertilização,
Esse ovócito secundário foi liberado do ovário, ele vai ser captado na tuba uterina e células vão fazer uma destruição dela, depois uma reabsorção dessa estrutura, geralmente ao longo da tuba uterina. Agora, se ocorreu a fecundação ou fertilização, ocorreu lá na tuba uterina, então ovário liberou o ovócito secundário para a tuba uterina. Espermatozoide chegou lá, fecundação e início do desenvolvimento embrionário ao longo da tuba uterina. Blástula ou blastocisto lá no útero, fixando no endométrio. Aí a gente tinha a nidação, a implantação do blastocisto. Mas aí a gente já está pensando na fecundação e gravidez. Então vamos parar aqui e voltar nos termos. Quais são? Gônia, ovogônia. Cito 1, cito 2. Percebe que para aqui. Lá no sistema reprodutor masculino era gônia, de espermatogônia, espermatócito primário, ou cito 1, cito 2, espermátide e espermatozoide. Aqui você vai lembrar de gônia, cito 1, cito 2 e parou. Para alguns autores pode ser formada a ovótide. Aí a gente ia lembrar de ovótide, mas daí já é o resultado da fecundação. Eu quero de você ovogônia, passou pelo crescimento, ovócito 1, ovócito primário, meiose, ovócito secundário, parado na metáfase 2. Dictióteno, parou a maturação do ovócito na prófase 1 da meiose. Vai quebrar esse processo, essa parada na puberdade, secreção principalmente do FSH, claro que depois tem a participação do LH, rompimento do folículo, liberação do ovócito na ovulação. Mas ovulogênese, um processo no interior dos ovários, iniciado na vida intrauterina, que vai ter continuidade na puberdade. E detalhe, existe um número fixo de folículos com ovócitos no interior dos ovários. Geralmente até 45, 55 anos, esses ciclos ocorrem. Pode acontecer um pouco antes, pode acontecer um pouco depois. A parada no desenvolvimento desses ovócitos. E isso vai caracterizar a última produção e liberação das células reprodutivas. Então, a menopausa vai ser o período depois que houve essa interrupção. Não tem mais os folículos para continuar essa maturação, vai cair a produção e liberação de estrogênio e progesterona e muitas alterações fisiológicas ou funcionais são perceptíveis. Então, nós teremos aí uma quantidade mais ou menos fixa desses folículos com ovócitos no interior para se desenvolverem ao longo da vida reprodutiva das mulheres. Mas foco principal nos termos: ovogônia, crescimento, ovócito primário, parou, está na prófase 1 da meiose, puberdade, vai continuar o processo, ovulou o ovócito 2, o ovócito secundário, parado na metáfase 2 da meiose. Mais complexo um pouquinho, mas eu espero que tenha entendido. Se você tiver dúvida, mande o mais rápido possível, eu auxilio você. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações para que a aula de biologia chegue o mais rápido para você mandar muito bem nessa disciplina. Um abração e bons estudos para todos vocês.